Você já sentiu que quanto mais você compartilha sobre sua vida, seus sonhos, suas lutas, mais vulnerável você se torna, não fisicamente, mas psicologicamente, como se cada revelação desse aos outros uma arma que eles podem usar contra você, mesmo sem intenção. Friedrich Nietzsche entendia isso profundamente. Ele documentou um padrão perturbador na natureza humana, algo que a maioria das pessoas ignora completamente. Existem 5 coisas específicas que você nunca, jamais, deve revelar a ninguém. Não porque você seja paranoico, não porque não confie nas pessoas, mas porque revelar essas coisas transforma você de um criador em uma vítima, de alguém com poder em alguém exposto. E uma vez que você entende o porquê, nunca mais verá as interações sociais da mesma forma. Hoje vou revelar as 5 coisas que Nietzsche descobriu que destroem seu poder pessoal quando compartilhadas. E por que guardar esses segredos não é desonestidade, mas sabedoria. Se você tem sentido que as pessoas usam suas próprias palavras contra você, que quanto mais você se abre, mais fraco se torna, Nietzsche diria que você não está imaginando coisas. Você está experimentando uma verdade fundamental sobre poder e vulnerabilidade humana. A primeira coisa que você nunca deve revelar a ninguém são seus planos futuros. Nietzsche observou algo perturbador sobre a natureza humana. Quando você compartilha seus planos antes de executá-los, você ativa o que ele chamou de ressentimento coletivo. A maioria das pessoas não está vivendo a vida que deseja. Elas estão presas em trabalhos que odeiam, relacionamentos que drenam sua energia, vidas que construíram por obrigação, não por escolha. E quando você anuncia que está prestes a fazer algo extraordinário, a criar algo novo, a transformar sua vida, você está, sem querer, espelhando tudo o que elas não tiveram coragem de fazer. Nietzsche escreveu que o homem superior deve aprender a caminhar sozinho, não porque despreze a companhia, mas porque compartilhar seus planos prematuramente os contamina com a mediocridade coletiva. Aqui está o que acontece psicologicamente quando você revela seus planos. Primeiro, as pessoas oferecem conselhos não solicitados. Elas dizem que você deveria ser mais realista, que deveria ter um plano de backup, que conhecem alguém que tentou algo semelhante e falhou. Elas chamam isso de preocupação. Nietzsche chamava de sabotagem inconsciente. Segundo, você perde energia vital. Nietzsche percebeu que existe uma força criativa que impulsiona grandes realizações. Quando você fala sobre fazer algo, seu cérebro experimenta uma falsa sensação de realização. Você recebe validação social por algo que ainda não fez, e isso drena a energia necessária para realmente fazê-lo. Terceiro, você convida projeções. As pessoas começam a projetar seus próprios medos, limitações e fracassos em sua visão. Elas não podem ajudar nisso. Elas veem através das lentes de suas próprias experiências, e a maioria das experiências das pessoas são de sonhos abandonados e potencial não realizado. Nietzsche documentou isso em suas próprias observações sobre criadores. Os verdadeiros visionários trabalham em silêncio. Eles não anunciam. Eles não buscam aprovação. Eles simplesmente executam. E só revelam quando a obra está completa, quando é tarde demais para ser influenciada pela mediocridade dos outros. Pense em quantas vezes você teve uma ideia brilhante, compartilhou com entusiasmo, e depois sentiu aquela energia se esvair, como se o ato de falar sobre isso tivesse, de alguma forma, esvaziado sua vontade de fazê-lo. Isso não é coincidência. Nietzsche entendia que a vontade de poder, a força criativa que impulsiona todas as grandes realizações, requer contenção. Ela precisa ser guardada, protegida, cultivada em silêncio, até estar forte o suficiente para se manifestar no mundo. Quando você anuncia seus planos, especialmente para pessoas que não estão no mesmo caminho evolutivo que você, está essencialmente pedindo permissão. Está dizendo inconsciente: me diga se isso é possível, me diga se sou capaz. E a resposta que você receberá será filtrada através das limitações delas, não do seu potencial. Nietzsche observou que a pessoa verdadeiramente poderosa não busca validação externa antes de agir. Ela confia em sua própria visão tão completamente que a opinião dos outros se torna irrelevante, não por arrogância, mas por clareza. Ela vê o que pode ser criado, e essa visão é tão forte que nenhum conselho bem-intencionado pode obscurecê-la. Aqui está a parte mais perturbadora. Quando você compartilha seus planos e depois falha,
As pessoas se lembram. Elas não fazem isso conscientemente, mas cada vez que você anuncia algo novo, elas pensam, ah, sim, como aquela outra vez. E isso cria um padrão de expectativa de falha ao seu redor. Você se torna a pessoa que sempre tem grandes ideias, mas nunca as executa. Mas quando você trabalha em silêncio e só revela quando já está feito, quando o livro está escrito, quando o negócio está lucrativo, quando a transformação já aconteceu, você se torna algo completamente diferente. Você se torna alguém cuja palavra tem peso, cujas ações falam mais alto que promessas. Nietzsche chamava isso de se tornar quem você é, não através de anúncios, mas através de ação silenciosa e persistente. A segunda coisa que você nunca deve revelar são suas boas ações. Isso vai contra tudo o que a sociedade ensina. Somos ensinados que devemos compartilhar nossa bondade, que devemos deixar os outros saberem quando fazemos algo bom. Mas Nietzsche viu algo profundamente perturbador nesse padrão. Quando você anuncia suas boas ações, você as contamina. Nietzsche escreveu extensivamente sobre o que chamou de moralidade de rebanho, a necessidade das pessoas de serem vistas como boas aos olhos dos outros. Ele percebeu que a maioria das boas ações não são genuinamente altruístas, são performances. As pessoas ajudam os outros, não porque se importam profundamente, mas porque querem ser vistas como pessoas que se importam. Querem a validação social, o reconhecimento, a sensação de superioridade moral que vem de serem conhecidas como generosas. Aqui está o teste que Nietzsche propôs. Se você faz algo bom e ninguém nunca fica sabendo, ainda vale a pena fazer? Se sua resposta é hesitar, se você sentir mesmo que ligeiramente que seria menos satisfatório se ninguém soubesse, então sua bondade não é genuína, é uma transação. Você está negociando ação por reconhecimento. Nietzsche observou que pessoas verdadeiramente poderosas fazem o bem em silêncio. Elas ajudam porque têm poder excedente que naturalmente flui para onde é necessário, não porque precisam que os outros testemunhem sua virtude. A pessoa fraca precisa que suas boas ações sejam reconhecidas, porque sua identidade depende da validação externa. A pessoa forte age a partir de abundância interna, e essa abundância não requer aplausos. Quando você anuncia suas boas ações, várias coisas acontecem. Primeiro, você convida suspeita. As pessoas se perguntam sobre suas verdadeiras motivações. Por que ele está me contando isso? O que ele quer? Segundo, você cria expectativa. Agora que todos sabem que você é generoso, eles esperam generosidade contínua. Sua bondade se torna uma obrigação em vez de uma escolha. Terceiro, você diminui o impacto. A pessoa que você ajudou pode se sentir exposta, como se sua necessidade tivesse se tornado entretenimento público para sua autoimagem. Nietzsche tinha um profundo respeito por ações que não deixam rastros, por bondade que flui naturalmente sem anúncio. Ele via isso como um sinal de verdadeiro poder, a capacidade de agir sem necessidade de reconhecimento. Pense sobre isso. Quando você faz algo bom e depois conta a todos, você está essencialmente dizendo: vejam como sou virtuoso. Isso transforma a bondade de um fim em si mesma em um meio para obter admiração. E Nietzsche entendia que no momento em que você faz algo para ser admirado, você perdeu sua integridade. Você se tornou um ator em um palco moral, desempenhando bondade em vez de ser bondoso. Ele observou que os verdadeiros criadores de valor na sociedade, os que realmente transformam vidas, raramente anunciam suas contribuições. Eles trabalham nos bastidores, influenciam através de ações diretas, não através de performances públicas de virtude. E porque não buscam crédito, seu impacto é muitas vezes mais profundo e duradouro. A pessoa que anuncia cada ato de bondade está, na verdade, revelando uma fraqueza fundamental. Ela está dizendo: preciso que você pense bem de mim. Meu senso de valor depende do seu reconhecimento. E Nietzsche via essa dependência como uma forma de escravidão psicológica. Você se tornou escravo da opinião pública, necessitando de validação constante para manter sua autoimagem. Compare isso com a pessoa que faz o bem silenciosamente. Ela ajuda porque tem poder em excesso. Ela dá porque é abundante. E ela não precisa de testemunhas porque sua ação não é sobre construir uma imagem, é sobre expressar sua natureza. Nietzsche chamava isso de generosidade aristocrática, dar a partir de força, não de necessidade de aprovação. A terceira coisa que você nunca deve revelar é sua filosofia de vida pessoal, as crenças profundas que guiam suas decisões, os valores que estruturam seu mundo, a sabedoria que você cultivou através da experiência. Por quê? Porque no momento em que você articula sua filosofia para outros, você a torna vulnerável à crítica, distorção
e apropriação superficial. Nietzsche viveu isso pessoalmente. Suas ideias foram constantemente mal interpretadas, distorcidas e usadas para justificar exatamente o oposto do que ele pretendia. Ele aprendeu que compartilhar sabedoria profunda com aqueles que não estão prontos para recebê-la não os eleva, apenas dá a eles ferramentas para diminuí-la. Aqui está o que acontece quando você compartilha sua filosofia de vida. As pessoas que não fizeram o trabalho interno para desenvolver a própria sabedoria vão pegar suas ideias e reduzi-las a clichês. Elas vão usar suas palavras sem entender a profundidade por trás delas. Elas vão citar você fora de contexto, vão simplificar demais conceitos complexos que levaram anos para você desenvolver. Pior ainda, elas vão julgar sua filosofia através das lentes de suas próprias limitações. Se você diz que valoriza a solidão, elas dirão que você é antissocial. Se você diz que questiona a moralidade convencional, elas dirão que você não tem ética. Se você diz que prioriza a autossuperação acima da aceitação social, elas dirão que você é egoísta. Nietzsche entendia que a sabedoria verdadeira não pode ser transferida através de palavras. Ela deve ser vivida, experimentada, conquistada através de luta pessoal. Quando você tenta explicar suas crenças mais profundas para alguém que não passou pelas mesmas batalhas internas, você está essencialmente traduzindo poesia em prosa. Algo essencial se perde. Ele escreveu que cada pessoa deve criar seus próprios valores, não herdar os valores dos outros. Quando você compartilha sua filosofia prematuramente, você convida as pessoas a adotarem suas conclusões, sem fazer a jornada que levou a essas conclusões. E conclusões sem jornada são vazias, são apenas palavras repetidas, sem compreensão. Aqui está outro perigo. Quando você articula sua filosofia de vida para os outros, você a cristaliza prematuramente. Você se torna investido em defender essas ideias, porque agora elas fazem parte de sua identidade pública. Isso cria rigidez onde deveria haver fluidez. Sua filosofia deveria evoluir à medida que você evolui, mas se você a anunciou publicamente, mudá-la parece hipocrisia. Nietzsche observou que os pensadores mais profundos muitas vezes contradiziam a si mesmos porque estavam dispostos a evoluir suas ideias à medida que ganhavam novas percepções. Mas a pessoa que transformou sua filosofia em uma marca pública fica presa. Ela não pode crescer porque crescer significaria admitir que estava errada, e ela tornou estar certa parte de sua identidade. Pense nas pessoas que você conhece que constantemente citam suas próprias crenças, que transformaram sua filosofia de vida em um discurso que repetem para quem quiser ouvir. Elas parecem profundas, ou parecem estar tentando convencer a si mesmas? Nietzsche diria que estão fazendo o último. A pessoa verdadeiramente sábia não precisa anunciar sua sabedoria. Ela a vive silenciosamente, e aqueles com olhos para ver reconhecerão sem explicação. Compare isso com a pessoa que guarda sua filosofia. Ela testa suas ideias através da ação, não através do debate. Ela refina suas crenças em privado, sem a pressão de ter que defendê-las publicamente. E ela permanece flexível, capaz de evoluir sem medo de parecer inconsistente. Nietzsche chamava isso de pensar perigosamente, a disposição de questionar até suas convicções mais profundas. Mas você só pode fazer isso se não tiver tornado essas convicções parte de sua persona pública. A quarta coisa que você nunca deve revelar são suas lutas e sacrifícios pessoais, as batalhas que você está enfrentando internamente, os desafios que está superando, o preço que está pagando por seu crescimento. Nietzsche entendia que no momento em que você compartilha suas lutas, você se torna vulnerável a dois padrões destrutivos. Primeiro, a falsa compaixão. As pessoas dirão que entendem, mas não entendem. Elas oferecerão conselhos que não pediram, baseados em experiências que não são relevantes. Elas vão diminuir suas lutas comparando-as com as suas próprias, ou vão exagerar sua simpatia de maneiras que fazem você se sentir mais fraco, não mais forte. Segundo, você convida julgamento mascarado como preocupação. As pessoas vão questionar suas escolhas. Por que você está se colocando através disso? Vale realmente a pena? Você já considerou simplesmente desistir? E essas perguntas, mesmo bem intencionadas,
direcionadas, plantam sementes de dúvida exatamente quando você precisa de certeza. Nietzsche escreveu sobre o caminho do Criador, da pessoa que escolhe a dificuldade em nome do crescimento. Ele observou que esse caminho é fundamentalmente solitário, não porque você precise estar fisicamente sozinho, mas porque a profundidade de sua luta não pode ser verdadeiramente compreendida por aqueles que não escolheram o mesmo caminho. Quando você compartilha suas lutas, você está essencialmente pedindo validação para continuar. Você está dizendo: me diga que vale a pena, me diga que sou corajoso, me diga que não sou louco. Mas a pessoa verdadeiramente poderosa não precisa dessa validação. Ela sabe que vale a pena porque escolheu que vale a pena. Ela não precisa de testemunhas para sua coragem. Aqui está algo que Nietzsche observou que é profundamente perturbador. Quando você compartilha suas lutas, você convida as pessoas a investirem em sua fraqueza, não em sua força. Elas começam a vê-lo como alguém que está lutando, não como alguém que está vencendo. E essa percepção molda como elas interagem com você. Elas começam a tratá-lo com condescendência, a oferecer ajuda que você não pediu, a questionar suas decisões. Elas transformam você de um guerreiro em uma vítima em suas mentes. E uma vez que isso acontece, é quase impossível mudar essa percepção. Nietzsche tinha imenso respeito pelo que chamava de sofrer em silêncio, não repressão, não negação, mas a capacidade de carregar sua dor sem transformá-la em performance pública. Ele via isso como um sinal de força aristocrática, a capacidade de suportar sem reclamar, de lutar sem anunciar, de sacrificar sem buscar crédito. Pense sobre isso. Quando você revela suas lutas prematuramente, você rouba de si mesmo a satisfação de emergir vitorioso. As pessoas se lembrarão de você como alguém que estava lutando, não como alguém que venceu. Mas quando você luta em silêncio e só revela depois que já superou, você se torna uma inspiração completamente diferente. Você se torna prova de que os desafios podem ser superados, não um lembrete de quão difícil eles são. Nietzsche observou que os verdadeiros transformadores da história raramente documentaram suas lutas enquanto estavam no meio delas. Eles trabalhavam, sofriam, sacrificavam em relativo silêncio. E só depois, olhando para trás, outros podiam ver a magnitude do que haviam suportado. Mas no momento, eles simplesmente continuaram avançando sem transformar cada obstáculo em uma história a ser compartilhada. Há uma dignidade profunda nisso. A capacidade de carregar seu fardo sem pedir aos outros que testemunhem seu peso. E Nietzsche via essa dignidade como essencial para o desenvolvimento do que chamava de além-homem, a pessoa que transcendeu a necessidade de validação externa até para seu sofrimento. A quinta e talvez mais importante coisa que você nunca deve revelar é a extensão total de sua força e capacidade. Nietzsche entendia algo sobre poder que a maioria das pessoas não percebe. O verdadeiro poder não precisa se anunciar. Na verdade, anunciar seu poder é frequentemente um sinal de fraqueza. Por quê? Porque a pessoa verdadeiramente poderosa não precisa que os outros saibam o quanto são capazes. Ela simplesmente age quando necessário. E suas ações falam por si. Quando você revela a extensão total de suas capacidades, várias coisas acontecem. Primeiro, você convida a competição desnecessária. Pessoas que se sentem ameaçadas por suas habilidades começarão a trabalhar contra você, muitas vezes de maneiras sutis, que você não verá até que seja tarde demais. Segundo, você cria expectativas que limitam sua liberdade. Se todos sabem que você é capaz de algo, eles esperarão que você faça isso sempre. Sua força se torna uma obrigação. Terceiro, você perde o elemento de surpresa. Uma das ferramentas mais poderosas que você tem é a capacidade de exceder as expectativas. Mas se todos já conhecem seu máximo potencial, você nunca pode surpreendê-los. Nietzsche escreveu sobre o conceito de reserva de poder. A pessoa verdadeiramente forte sempre mantém algo em reserva, nunca revela completamente o que é capaz. Isso não é desonestidade, é estratégia. É reconhecer que em um mundo onde as pessoas frequentemente operam por inveja e ressentimento, revelar demais sobre suas capacidades é se tornar um alvo. Ele observou que os mais fracos são aqueles que constantemente precisam provar sua força. Eles flexionam,
Eles se gabam, eles garantem que todos saibam exatamente o que podem fazer, mas a pessoa verdadeiramente poderosa se move silenciosamente. Ela é subestimada, desvalorizada até, e então, quando o momento exige, ela age com uma força que ninguém esperava. Pense em quantas vezes você revelou uma habilidade ou conquista apenas para notar como as pessoas começaram a tratá-lo de forma diferente. Alguns com admiração genuína, sim, mas outros com inveja mal disfarçada, com tentativas sutis de diminuir sua conquista, com expectativas repentinas de que você deveria usar suas habilidades para beneficiá-los. Nietzsche entendia que a mediocridade não celebra a excelência. Ela a ressente, e quando você anuncia sua força, você se torna um espelho que reflete a fraqueza dos outros. Eles não te agradecerão por isso. Eles encontrarão maneiras de neutralizar você, de puxá-lo de volta ao nível deles, de garantir que sua força não destaque a fraqueza deles. Aqui está a verdade mais profunda que Nietzsche descobriu. A pessoa que precisa que todos saibam o quão poderosa ela é, não é realmente poderosa. Ela é insegura. Ela está buscando validação através do reconhecimento de suas capacidades. Mas a pessoa que conhece seu próprio poder, que o testou, que o refinou, não precisa de testemunhas. Ela sabe o que pode fazer, e isso é suficiente. Nietzsche chamava isso de confiança silenciosa, a capacidade de estar em uma sala cheia de pessoas, ser subestimado, até ignorado, e não sentir nenhum pingo de necessidade de provar nada, porque você sabe, e saber é suficiente. Isso não significa que você nunca demonstra suas capacidades. Significa que você as demonstra quando é estrategicamente necessário, não quando seu ego exige validação. Você age quando a ação serve seus objetivos, não quando serve sua necessidade de reconhecimento. Pense em como isso muda tudo. Quando você para de precisar que os outros saibam o quão capaz você se torna imprevisível. As pessoas não podem categorizá-lo, não podem limitá-lo com suas expectativas. Você se torna como água, capaz de se adaptar a qualquer recipiente, capaz de fluir ao redor de obstáculos, mas mantendo sua força essencial escondida até o momento em que escolhe revelá-la. Nietzsche via isso como uma forma de arte, a arte de manter poder sem anunciá-lo, a arte de ser extraordinário enquanto parece ordinário, a arte de guardar suas melhores armas até que sejam verdadeiramente necessárias. Agora, aqui está o que torna esse conhecimento perigoso. Nietzsche não estava ensinando desonestidade ou manipulação, ele estava ensinando sabedoria estratégica. Há uma diferença profunda entre mentir sobre quem você é e simplesmente não revelar tudo. A pessoa fraca mente porque precisa parecer mais do que é. A pessoa forte simplesmente não sente necessidade de revelar tudo o que é. Ela vive sua vida, desenvolve suas capacidades, executa seus planos e deixa os outros descobrirem o que precisam saber através da observação, não através de anúncios. Pense em quantas amizades, relacionamentos e oportunidades você perdeu porque revelou demais, muito cedo. Você compartilhou seus planos e eles foram desencorajados antes de começar. Você anunciou suas boas ações e elas se tornaram obrigações. Você explicou sua filosofia e ela foi ridicularizada por aqueles que não podiam entendê-la. Você revelou suas lutas e foi visto como fraco. Você demonstrou suas capacidades e se tornou um alvo. Nietzsche diria que cada uma dessas experiências foi uma lição. A vida estava te ensinando que nem todos merecem acesso completo a quem você é, que existem níveis de intimidade, e os níveis mais profundos devem ser guardados para os poucos raros que realmente os merecem. Como você sabe quem merece? Nietzsche ofereceu critérios simples. Aqueles que já demonstraram que podem lidar com a verdade sem distorcê-la. Aqueles que provaram através de ações, não palavras, que estão no mesmo caminho evolutivo, aqueles que não precisam que você seja menor para se sentirem maiores, aqueles que podem testemunhar sua força sem inveja, sua luta sem condescendência, sua sabedoria sem apropriação. Essas pessoas são raras. Nietzsche chamava-as de espíritos livres, e ele observou que você pode passar a vida inteira e conhecer apenas alguns deles, mas quando você os encontra, você sabe, há um reconhecimento instantâneo, uma conexão que não requer explicação. Com essas pessoas, você pode ser mais aberto,
embora mesmo então Nietzsche aconselhasse cautela. Aqui está o princípio operacional. Viva sua vida com força silenciosa. Execute seus planos sem anunciar. Faça o bem sem buscar crédito. Desenvolva sua filosofia sem transformá-la em performance pública. Carregue suas lutas com dignidade. Mantenha a extensão total de suas capacidades como uma carta na manga que você só joga quando o jogo exige. Isso não fará de você popular. Nietzsche entendia que a pessoa que opera dessa maneira será frequentemente mal interpretada. As pessoas dirão que você é reservado, difícil de conhecer, até frio, mas isso é apenas a projeção delas. Elas estão acostumadas com pessoas que performam tudo, que transformam cada aspecto de suas vidas em entretenimento público. Quando você se recusa a fazer isso, você as desconforta. Deixe-as ficar desconfortáveis. Nietzsche diria que seu desconforto é problema delas, não seu. Você não está aqui para tornar a vida dos outros confortável ao se tornar um livro aberto para eles lerem. Você está aqui para criar, para crescer, para se tornar quem você realmente é. E esse processo requer proteção, privacidade, espaço onde você pode desenvolver longe dos olhares julgadores daqueles que não entendem. Pense em um artista trabalhando em uma obra-prima. Ele não convida o público para assistir cada pincelada. Ele trabalha em privado, refina em silêncio e só revela quando a obra está completa. Sua vida deve ser tratada com o mesmo respeito. Ela é sua obra-prima e você não deve permissão ou validação enquanto a cria. Você trabalha em silêncio e quando sua obra está pronta, ela fala por si mesma. Aqueles com olhos para ver reconhecerão seu valor, sem precisarem de explicação. Aqueles sem olhos para ver não mereciam testemunhar seu processo de qualquer forma. Nietzsche passou sua vida sendo mal interpretado, porque ele se recusou a simplificar suas ideias para consumo das massas. Ele escreveu para os poucos que estavam prontos. E ele estava em paz com o fato de que a maioria não entenderia. Ele guardou suas ideias mais profundas, suas lutas mais intensas, suas capacidades mais extraordinárias, e só revelou o que escolheu revelar, quando escolheu revelar. Esse é o caminho da pessoa verdadeiramente poderosa. Não esconder por medo, mas guardar por sabedoria. Não mentir sobre quem você é, mas simplesmente não sentir necessidade de provar quem você é para todos que perguntam. Quando você vive dessa forma, algo notável acontece. Você se torna imperturbável. As opiniões dos outros param de ter poder sobre você porque você não está mais dependente de validação externa. Você está operando a partir de um centro interno tão forte que o barulho externo se torna irrelevante. Você se torna livre. Livre da necessidade de explicar. Livre da necessidade de justificar. Livre da necessidade de provar. Você simplesmente é, e isso é suficiente. Nietzsche chamava isso de amor fati. Amor pelo destino. Quando você para de tentar controlar como os outros te veem, e simplesmente vive de acordo com sua própria verdade, você se torna invencível. Não fisicamente, mas psicologicamente. Ninguém pode te diminuir porque você não está mais buscando elevação deles. Ninguém pode te desencorajar porque você não está mais pedindo encorajamento deles. Ninguém pode te parar porque você nunca anunciou para onde estava indo. Então aqui estão as 5 coisas que você nunca deve revelar, não por medo, mas por estratégia. Seus planos futuros, mantenha-os guardados até estarem realizados. Suas boas ações, faça o bem em silêncio e deixe suas ações falarem por si. Sua filosofia pessoal, viva seus valores, sem transformá-los em discurso público. Suas lutas e sacrifícios, carregue-os com dignidade sem transformá-los em performance. A extensão total de sua força, mantenha poder em reserva e seja subestimado até que escolha revelar. Se você está assistindo a isso e reconhece que tem revelado demais, muito cedo para muitas pessoas, Nietzsche diria que não é tarde demais. Você pode começar agora. Você pode começar a operar com mais sabedoria, mais estratégia, mais proteção de sua vida interior. Você pode começar a ser mais seletivo sobre o que compartilha e com quem compartilha. Isso não fará de você menos autêntico, fará de você mais poderoso. Porque autenticidade não significa expor tudo a todos. Significa ser verdadeiro consigo mesmo. E parte dessa verdade é reconhecer que nem todos merecem acesso completo a quem você realmente é. Se você está nessa jornada de se tornar mais forte, mais sábio, mais livre, inscreva-se neste canal, onde exploramos as ideias dos grandes filósofos para aqueles que se recusam a viver vidas medíocres. Assista ao próximo vídeo sobre como Nietzsche
Entendia o poder da solidão e por que a pessoa verdadeiramente forte deve aprender a caminhar sozinha. Lembre-se, seu silêncio não é fraqueza, é sabedoria. E em um mundo onde todos estão gritando para serem ouvidos, a pessoa silenciosa que age com força estratégica é a mais poderosa de todas.